Conexão SP Varias. E então é muito curioso que eu ainda estou perplexo, ainda estou chocado. Muitos amigos meus da música, inclusive, repito, que eu sempre achei que eram pessoas que tinham, tudo bem, não são intelectuais, eu sei, tudo bem, então, tem uma formação intelectual, são músicos, mas que tinham um mínimo do senso comum, né, daquela coisa da sensatez humana, e da diplomacia também humana, né, da ética e tal, porque eles quebram totalmente, né, os paradigmas vamos dizer assim, daquilo que é civilizatório. Porque ele toca em elementos, em pontos, que te levam para fora do processo civilizatório. É impossível que esses apoiadores não tenham se dado conta disso. Não, né? Mas aí a gente tem duas coisas, né, mestre? Por exemplo, nem todo mundo que votou no Bolsonaro é bolsominion, bolsonarista, né? Muitos votaram porque o outro partido era o PT, então se fosse outro candidato... Talvez elas não teriam votado, essas pessoas não teriam votado no Bolsonaro, isso é um ponto importante, né, para ressaltar. Né? Não, eu ia te fazer essa pergunta, exatamente. O antipetismo, né, que ajudou a eleger o Bolsonaro, traz, por um lado, o desamparo ideológico, né? Quer dizer, esse pessoal, como eu mesmo fui crítico do Lula e tal, num dado momento eu também estava sem partido, eu estava sem... Né, ideologia, eu quero uma para viver, eu estava meio quase como Cazuza, assim, estava chegando lá, em dado momento, numa certa passagem, porque eu estava vendo o Brasil em reboliço. E por outro lado, traz também a ideia da revolta e autopunição de si, né? Porque já sabiam que estavam elegendo alguém fora do processo civilizatório, né? Essas pessoas, né, mais conscientes. Alguém infame, vil, adepto à violência, adepto à guerra. Então, quando chegou nesse momento crucial, por mais que eu tivesse naquele momento fazendo autocrítica ao PT, eu digo autocrítica porque, no meu caso, eu já era PT desde 1980, né, eu era petista. Com o passar dos anos foi se diluindo, principalmente quando o Lula assumiu o poder, e eu me lembro bem, eu fui um crítico do Lula na medida em que ele deixou os ricos à vontade, né? Os ricos nunca ganharam tanto dinheiro, já falamos sobre isso nos programas anteriores. Então, eu não digo que eu me tornei antipetista, mas eu fiquei com o pé atrás do PT, de fato. Claro. É verdade. Sim. Agora, quando ficou Haddad e Bolsonaro, não tem como. Qualquer pessoa de bom senso, por mais que ela seja antipetista, aí é que está o meu ponto. O cara pode ser antipetista. Mas olha o Haddad, o cara tem 3 formações acadêmicas, o cara é um sujeito equilibrado, é professor, que nem eu. O cara vive de salário de professor. Mas é o Lula que vai governar. Não interessa. Você está jogando o país na mão do sujeito que está dando todos os sinais de psicopatia. Sim. Todos os sinais que vai ter grande chance de jogar esse país para fora do processo civilizatório. Sim. Então, nessa hora, eu falei, eu não quero nem saber se tem PT por trás, se o Lula vai governar, se não vai. Não me interessa. Sabe, eu preciso salvar o país agora. Eu pensei assim, eu tenho que salvar o país. A partir do momento que ele fala para aquela deputada lá, PT, eu te estupro porque você não merece. Isso não é postura de um homem, ainda mais dentro do Congresso Nacional. Sim. Nem fora do Congresso. E outras coisas mais que ele falou, que a ditadura tinha que ter matado uns 30 mil. Que é isso? O cara chegaram no Congresso no dia da votação de impeachment e falou com todas as letras, o Brasil inteiro ouviu, em nome do coronel Ustra, que foi o maior torturador de todos os tempos, todo mundo sabe, pelo impeachment da Dilma. Escuta, como é que esse cara recebe quase 58 milhões de votos de brasileiros que se dizem cristãos ainda por cima? Sim. E que porra de cristão é ele que é favorável à tortura? Eu queria entender essa lógica e até agora ninguém me explicou essa lógica. Então, do cristão que é favorável à tortura, ele é TFP, é favorável à tradição, família e propriedade e ao mesmo tempo favorável à tortura.
Cara, bem da verdade, se a gente fizer uma análise do Bolsonaro, enfim, só abrindo um parênteses pra gente voltar na questão da estética, se a gente fizer uma análise do Bolsonaro, ele nunca pregou essas coisas. Quer dizer, algumas coisas sim, digo, tortura, mas, por exemplo, de gay ele nem falava nada antes, não tava nem... Se você for ver, por exemplo, a participação... Se fosse para ter um filho gay... Não, sim, mas isso no contexto, calma, no contexto de já, tipo, após anos 2000, mas antes ele nem falava nada. Ele era só um cara chupim que ficava ali, sabe, como deputado, e não fazia nada, sabe, tipo, e aí depois ele começou a participar de uns programas de humor, a falar bobagem, e aí ele começa realmente, mas antes ele nem tava nem aí com essas coisas de família e tal, ele nunca foi atrás disso daí, nunca foi religioso nem nada. Também é uma questão que ele é um grande embuste, muito do que ele fala não é do que ele realmente é, mas é justamente para agradar os idiotas. Sim, agradar os terrivelmente evangélicos, né? Ele é um homem burro, sim, ele é um burro, mas ele é o burro que é tipo cafajeste de boteco. Tanto na forma de ser e de falar, mas também na forma... Ele tem o que? Uma certa malandragem. Então ele já percebeu que o povo gosta, que o público gosta. Então, ou seja, você vê, né, nisso que a gente falou agora dessa questão da estética, que ele vai falar certas coisas, ele começou naqueles programas bestas, sensacionalistas lá na televisão, não vou citar os nomes, mas enfim, começou aí, e aí falava ali bobagem, né, e aí falava de fulano, de ciclano, e ele começou a perceber que ele começava a ganhar uma grande popularidade nas redes sociais. Que as pessoas faziam páginas para ele, que as pessoas iam lá curtir o Twitter dele, o Facebook dele, que enfim, faziam memes, faziam vídeos, então você tinha toda uma produção espontânea ali de memes, produção audiovisual, produção de rap. E aí, nesse contexto, que ele começou a pensar, por que não ser candidato à presidência da República? Sim, então, foi toda essa produção de memes que alavancou o Bolsonaro à presidência. E detalhe muito importante, o que é essa produção de memes, essa questão estética também é responsável? Ela é responsável por um fenômeno que é o quê? É o fenômeno do Bolsonaro presidente total. Essa é o que cunhei. O que significa isso, Bolsonaro presidente total? Você tem raiva desses LGBTs porque eles aparecem na televisão, porque agora todo mundo fala disso? Olha aí, tem ele fazendo piadinha do Bolsonaro, o Bolsonaro fazendo piadinha do LGBT ali. Tá? Mas você tem raiva do cara que é negro ali, escreve na Folha de São Paulo. Opa! Tem piadinha do Bolsonaro falando do quilombola. Aí tem depois, você tem raiva porque você tá sem emprego na época do PT. Opa, tem essa piadinha aqui do Bolsonaro falando que o PT não presta, é comunista. Então, ou seja, para toda piadinha, mestre, tinha uma demanda, um público consumidor. Sim. E é por meio dessas piadinhas que ele se torna o vingador total. De todas as causas, de todas, enfim, as dores, ele se torna o quê? Um presidente, um candidato total, porque ele é o candidato. Isso daí, o Bolsonaro é contra. Então, tudo que te machuca, ele te vinga. Sim. Ele é o vingador. Tudo que machuca, que faz mal, ele vai te vingar. Né? Então, só para concluir a ideia, como foi o Hitler na Alemanha. Então, o Hitler começa enfim, claro que já havia na Alemanha todo um contexto antissemita já há muito tempo, né, de séculos, enfim, já desde a Idade Média, mas, enfim, ele capitaliza, enfim, o discurso contra os judeus, contra ciganos, contra homossexuais, né, enfim, de diversas formas. Então, por exemplo, o que é novo no discurso hitlerista? Né? Por exemplo, antes se falava, por exemplo, os cristãos, enfim, as pessoas na Alemanha falavam mal dos judeus, falavam, isso já não era algo novo. Mas Hitler, começa com Hitler falar, essa arte degenerada aí, tipo, dessa pintura moderna, isso é coisa de judeu. Quem começa a falar isso é Adolf Hitler. Então ele começa, enfim, a estigmatizar tudo ali, enfim, que as pessoas não gostavam, com a figura do judeu. Ele torna o judeu a válvula de escape para tudo. Que, guardadas as devidas proporções e as diferenças, Bolsonaro vai fazer com o comunista. Então, LGBT é comunista. Não sei o que, é comunista. Aquele carinha lá que vai na Rua Augusta, moderninho, que você não gosta e que trabalha numa empresa de publicidade e ganha uma grana, é um vencedor e tem as belas mulheres. Opa, ele é comunista. Tudo é o comunista. Então, de certa forma, a gente percebe uma mesma analogia, a gente percebe essa analogia entre a Alemanha nazista e o bolsonarismo. Sim. E a campanha deles deu certo, né? A campanha.
Assim, deu certo, porque muito por conta dessa questão do meme. Porque aí o meme faz o quê? Ele faz com que... Ele penetra no inconsciente com muito mais eficácia. Tudo que você não gosta começa a ser relacionado ao quê? Com a esquerda. Porque o que une geralmente todos esses fenômenos? Então, por exemplo, a questão LGBT, a questão movimento negro, a questão, enfim, veganos, é o quê? É que a maior parte dessas pessoas identifica-se com o campo político da esquerda. O grau de vulnerabilidade estou falando do Brasil, né? De vulnerabilidade do cidadão em geral é muito alta o grau, né? Sim. Porque a média intelectual no Brasil é baixíssima. Você acha que esse não é o ponto aí crucial? Porque, por exemplo, vamos imaginar, se o Brasil fosse um país de intelectuais, teria margem para um movimento como o bolsonarismo? Excelente questão. Eu acho que isso é utopia, né? Isso é utopia, o país de intelectuais. Não, mas essa é uma ótima questão, por quê? Foi feita uma pesquisa numa universidade dos Estados Unidos, Departamento de Psicologia, esqueci o nome da universidade, em que eles analisaram como as pessoas reagem à questão das fake news. E aí a conclusão deles é que as pessoas acreditam naquilo que elas querem acreditar. Então, por exemplo, se eles colocavam a mesma fake news para alguém, enfim, contra o Trump, e uma fake news contra alguém do Partido Democrata, elas acreditavam na fake news contra alguém do Partido Democrata, a mesma. Eles não diziam que era fake news, eles perguntavam qual notícia é verdadeira, qual é mentira. Então era a mesma estrutura, só mudava o personagem. E aí a gente vê que o cara, ele é aquilo, porque ele já tem um ódio, um rancor formado com relação àquilo. E aí, quando você tem ali a produção de um meme ou de uma fake news, a mamadeira de piroca do Haddad. Se você fizer a mesma fake news dizendo que o governo Bolsonaro vai distribuir mamadeira de piroca, o cara que consumiu a outra fake news vai falar, não, isso é mentira. Mas a do Haddad é verdade, porque ele já tem um rancor. Então, esses memes, toda essa construção estética do bolsonarismo vai trabalhar essa raiva, esse rancor, né? E vai dar o quê? Um corpus, que é o quê? Isso é a esquerda que produz todo esse mal e essa humilhação a que o fracassado é submetido e ela é a origem do fracasso dessas pessoas. Sim. Então veja que interessante, todo mundo fala, o PT acabou com a minha vida. O PT, eu tô na merda por causa do PT. Quer dizer, ninguém tá na merda porque é incompetente, porque não tem qualidade, ou porque, enfim, o próprio capitalismo contemporâneo, enfim, muito mais competitivo, enfim, ele destruiu tudo e você tá lascado, você que é empreendedor. Então, ou seja, o PT se torna o quê? O Deus ex machina, a explicação que surge do nada para explicar os males do mundo. PT barra comunismo, né? E isso veio da estética desses memes. Esses memes contribuíram fundamentalmente para a construção desse cenário. É por isso que é fundamental para a gente entender essa ascensão do bolsonarismo, entender o papel, a força, o poder causal desses memes na psicopolítica dos indivíduos no Brasil. Então, por exemplo, você tem ali, eu não vou citar nomes, mestre, mas nós sabemos quem é. Um famoso guitarrista brasileiro, grande guitarrista de rock, que se tornou bolsonarista. Aí a gente fizer uma análise, mestre, desse guitarrista, a gente vai, o cara toca muito. Que participação ele tem na mídia? Nenhuma, ele nunca é chamado para programa nenhum. Quem é chamado no programa? Anitta, Pablo Vittar, enfim. Sim. Tem a qualidade musical que ele tem? É lógico que não. Isso é indiscutível. Por que estão lá? Porque, enfim, fazem muito sucesso, porque, enfim, a temática que elas trabalham é uma temática mais moderna, que o rock não trabalha mais, a gente já discutiu isso no programa do rock, quem quiser ver, clica lá e assiste. Mas o fato é, isso causa um rancor nessa pessoa. A exclusão dela da mídia, enfim, da indústria cultural, isso causa um rancor, causa uma dor. E veja bem, eu acho que talvez muitas das críticas pautadas na racionalidade seriam importantes desse guitarrista fazer, porque ele está excluído e muitos outros músicos de grande qualidade estão excluídos da indústria cultural. O problema é que depois cai no ódio, mestre. O ódio leva ao quê? A catástrofe. Não é uma produção racional de crítica.